salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos para continuarmos a falar desta realidade tão fascinante que é a história da Igreja Antiga. Se você já vem nos acompanhando, você já vai percebendo que nós já estamos praticamente enveredando por uma outra fase desta história, tendo em vista que nós já observamos que a perseguição aos cristãos já está em vias de término, no sentido inicial, né? Podemos assim observar, da perseguição dos cristãos dentro do Império Romano. Né? Você percebe que o imperador Constantino, através do Édito de Milão, em 313, ele dá liberdade de culto, digamos assim, aos cristãos e, mais que isso, ele vai proporcionar justamente condições para que os cristãos realmente tenham esta liberdade de culto, ou seja, ele vai dar opções, vamos dizer assim, para que o império mesmo, de fato, possa fazer cumprir este edito, né, que Constantino promulgou em Milão, né, o chamado Édito de Milão. Nós vimos esta realidade na aula passada. Hoje nós vamos dar continuidade a esta condição, tendo em vista outras realidades da própria Constituição mesmo, do próprio Constantino, se assim evidenciarmos, né, do ponto de vista do seu caráter psicológico, inclusive, a sua psicologia, né? Nós vamos percebendo que Constantino não apresentou uma conversão assim efetiva, vamos dizer assim, de súbito, né? A consciência moral de Constantino, o imperador, vai se moldando gradativamente ao longo dos anos em que a igreja vai cada vez mais crescendo. Enquanto a perseguição vai arrefecendo, a igreja vai crescendo e você vai observando esta realidade dentro desse contexto da consciência moral desse imperador, né, de Constantino, que aos poucos vai buscando entender um pouco acerca da doutrina da igreja, embora de modo ainda muito rudimentar, podemos assim observar. Nós estamos ainda aqui no tempo do ano 313 ao ano mais ou menos 318, né? Quando Constantino de fato vai tendo relações mais incisivas para com a hierarquia eclesiástica, né? Até a sua morte em 337, nós vamos observar que há uma conversão gradativa do seu processo, né? E nós vamos perceber justamente essa condição. A igreja, ela vai passar por uma fase dentro desse sentido, né? De modo que nós vamos perceber que a perseguição aos cristãos por parte do Império Romano, em que nós iríamos observar todas aquelas realidades dos mártires, né? Dos martírios, essa perseguição ela vai diminuir, não vai cessar por completo ainda, mas ela vai diminuir bastante, ao ponto de nós observarmos que Roma irá ficar tomada por valores cristãos, né? Antes, tendo em vista que ela iria ficar evidenciando padrões pagãos, né? Nós já vamos observar que esses padrões pagãos vão sendo substituídos por padrões de ordem cristã. O cristianismo vai, de fato, agora penetrar nas diversas instâncias econômicas, políticas, sociais, né? Nós vamos perceber esta realidade. Aos poucos, aquelas imagens que se evidenciavam nas ruas de Roma e do Império Romano como um todo, aos poucos vão sendo substituídas, as imagens dos deuses pagãos do Império vão sendo substituídas justamente pelas imagens de santos, né? Alguns nomes, até mesmo dentro da própria sociedade mesmo, nós já vamos notando alguns nomes de pessoas mesmo, nomes próprios, que aos poucos vão ganhando corpo
dá-se o nome daquela pessoa, daquela criança, vamos dizer, né, ao batizá-la, enfim, de um nome, vamos dizer, de algum santo ou de algum mártir, né? Então nós vamos notando essa mudança na sociedade, a mudança nesse processo cultural aí dentro da Constituição do Império. Vamos percebendo os valores cristãos aos poucos sendo colocados aqui em prática, né? Podemos assim evidenciar. Essa é a ênfase que nós vamos observar aqui dentro já desse contexto, logo após esse período de perseguições tão terríveis que nós observamos até aqui, né? E claro e evidente que a consciência do imperador também vai aos poucos mudando, também vai aos poucos modificando. Constantino vai, inclusive, observar dentro da organização hierárquica da igreja, ele vai observar algo que o Império Romano perdera há muito tempo, que é a realidade, por exemplo, da unidade. A organização hierárquica dos bispos e da configuração dos quadros da igreja era algo que ele percebia que era muito louvável e que o próprio Império Romano tinha perdido esta noção, né? A noção de unidade, a noção de controle, a noção de poder, a noção mesmo política, digamos assim, dessa organização, e que a igreja mostrava de forma muito veemente. Então ele via na igreja uma certa solidez para garantir ainda a sobrevivência do Império Romano. Veja que reviravolta nós vamos observar, né? Por conta de toda essa organização. Homens, de fato, virtuosos, que até então nós observávamos muitos homens virtuosos dentro da igreja, né? Bispos, padres, nós vamos percebendo dessa abordagem que chamava a atenção dele dentro desse contexto, né? Só que, diante desta realidade, é preciso chamarmos a atenção para o seguinte: Roma estava deixando de correr perigo de fora, ou melhor dizer, a igreja estava deixando de correr perigo de fora e começava agora a correr perigo de dentro. Podemos assim observar. A perseguição aos cristãos estava finalizando, podemos assim dizer, né? Deixava de correr perigo de fora, mas ao mesmo tempo já começava a haver uma série de investidas de dentro da igreja, de pessoas de dentro da própria igreja que começaram a minar as bases, vamos dizer assim, os alicerces da igreja, se assim observarmos, né? Bem no período em que Constantino promulga o Edito de Milão e dá essa liberdade de culto ali aos cristãos, mas também a diversas outras religiões pagãs ali do próprio Império Romano, nesse mesmo período, nós vamos notar que na igreja já vai começar uma das maiores crises, vamos dizer assim, uma das mais terríveis crises que nós podemos evidenciar dentro da igreja, que é a chamada crise ariana, talvez a mais terrível das crises, né, que nós podemos conceber até então, e ao mesmo tempo uma das piores crises do ponto de vista mesmo das hordas heréticas que a igreja vivenciou até hoje, até a atualidade, a chamada crise ariana, né? Nós vamos evidenciar isso mais adiante, nós vamos falar um pouco melhor sobre esta realidade da crise ariana, mas no mesmo tempo que Constantino promulgava o edito, a igreja já começava a sofrer crises internas assim terríveis, né? Não que ela não sofresse antes, porque nós sabemos que existem inúmeras outras realidades heréticas ao longo dos primeiros séculos que a igreja também teve que enfrentar. Mas essa, como esta, nós vamos perceber que de fato foi uma das piores crises que nós observávamos até então, principalmente naquele tempo, né? Isso já começando em 318. No ano 318, nós já vamos perceber o surgimento desta crise ariana que vamos evidenciar e que Constantino acaba tendo também uma maior participação também por ocasião desta realidade, né? O imperador que, de fato, ele vai proteger os interesses da igreja e, de certa forma, há uma certa positividade nisso, porque ele garante realmente a proteção da igreja para que a igreja possa realmente fazer aquilo para o qual ela realmente foi chamada a fazer, que é evangelizar, que é proclamar a palavra, né? Anunciar o evangelho, a boa nova a todos. No entanto, existe também um outro fator, né? Se este imperador decide cobrar esta proteção que ele está dando à igreja. Então, há algo que, de certa forma, não deixa de ser inquietante para a própria estrutura da igreja daquela época, né? Tanto é que o Constantino mesmo ele vai participar
do Concílio de Nicéia, né? Ele faz o seu discurso no Concílio de Nicéia. Nós vamos notar que há uma certa realidade em que ele vai também se envolvendo com os assuntos da igreja, podemos assim observar, né? E a providência divina, de fato, vai norteando toda esta realidade para que as coisas aconteçam de fato como aquilo que a igreja mesmo vai se propondo a anunciar. Mas você vai percebendo essa realidade do ponto de vista do controle que Constantino vai ter na constituição da igreja, né? Dentro de todo esse processo. Um outro aspecto que nós vamos evidenciar aqui é justamente esse envolvimento, é aqui com essa realidade da chamada política cristã que vai se desenvolver dentro do Império Romano, né? Uma realidade que nós vamos evidenciar é justamente essa, desse envolvimento, esse entrelaçamento entre a igreja e o Estado, se nós formos observar, né? A igreja se envolvendo excessivamente com o Estado. E, de certa forma, deve haver uma certa harmonia, mas nós vamos perceber que ao longo da história nós vamos notar que a igreja vai sofrer penosamente por conta deste envolvimento, em que você vai perceber que os papas, por exemplo, alguns bispos, inclusive, vão estar tão envolvidos com questões políticas que acabam se perdendo muitas vezes do contexto em que eles realmente foram chamados, né? Que é justamente evangelizar, levar a palavra de Deus. Mas, por outro lado, havia uma necessidade de que eles realmente pudessem estar ali envolvidos também com as questões políticas, até para que as diversas nações pudessem receber também a Boa Nova de forma estruturada, né? Podemos assim também observar. Então nós vamos notando esses pormenores dentro dessa política cristã que vai sendo inaugurada ali, vai sendo absorvida pelo Império, vai sendo também tutelada de alguma forma por Constantino, né? E nós vamos notando toda essa abordagem ao longo desse período em que ele está à frente do Império Romano, né? É bem interessante nós observarmos essa condição. Tanto é que em um dado discurso, né, que nós vamos evidenciar, nós vamos perceber justamente que ele fala isso, né? Ele diz que os bispos da igreja são bispos de dentro da igreja. Ele é um bispo de fora da igreja, né? O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que os bispos da igreja cuidem das coisas religiosas, cuidem das coisas da igreja, cuidem da doutrina. Enquanto ele, chamado, intitulado, auto-intitulado bispo de fora, bispo do exterior, né? Ele deva se preocupar em garantir com que os outros povos também pudessem aderir a esta fé, garantir com que a igreja também pudesse estar protegida diante dos ataques, até mesmo do próprio império, que muitos não aceitaram este edito, né? Então, você vai percebendo que ele se intitulava assim, nesta natureza, justamente com a tentativa de proteger a igreja e, ao mesmo tempo, também trazer outros povos, outras nações também, para que pudessem aderir a esta fé, né? Nós podemos evidenciar esta condição. No entanto, nós vamos notar, inclusive, se a gente for percebendo a história deste imperador, nós vamos perceber que ele, aos poucos, vai dando sinais de que não queria estar em Roma, por assim dizer, né? Não queria governar o Império Romano da cidade de Roma. Ele é uma pessoa, se nós formos notar a sua vida, vamos perceber que ele não gostava da cidade de Roma. Ele não gostava de morar em Roma, não gostava de estar instalado na própria cidade imperial, na própria cidade de Roma. Nós vamos notar essa realidade dentro da sua personalidade, dentro dos seus costumes, dos seus gostos, né? A cidade não o encantava, a cidade, muito pelo contrário, o irritava. Existiam já, naquele contexto, as hordas bárbaras, né? Roma era uma cidade assim, muito vulnerável, sempre foi muito vulnerável a cidade de Roma, tanto é que, por conta disso, por conta desta realidade, para se defender dos invasores, para se defender dos seus inimigos, o que é que Roma fazia? Roma atacava. E foi assim que ela começou a crescer efetivamente, até gerar um grande império. Então nós vamos notar que Roma sempre foi uma cidade muito vulnerável, se nós assim evidenciarmos, e ele estava sempre naquela condição de estar inseguro ali, né? Então, diante dessa realidade, ele pretendia, de fato, construir uma cidade, vamos dizer assim, para ele, para que ele pudesse morar efetivamente, governar o império desta cidade, desta outra realidade. E aí, as razões que nós podemos aqui elencar para esta condição poderiam ser várias as razões. Poderiam ser razões de ordem estratégica, né? Porque ele poderia até mesmo escolher uma determinada região
para instalar-se ali, que realmente fosse estrategicamente difícil de ser invadida, né? Também poderia ser por razões econômicas, da mesma forma como nós podemos evidenciar que Roma cada dia mais ia declinando do ponto de vista econômico, né? Então ele queria realmente um lugar que fosse mais adequado para as suas necessidades econômicas, ou até mesmo por razões políticas mesmo, se nós formos evidenciar todo o processo que pudesse levar Constantino a mudar de casa, vamos dizer assim, né? De sede, podemos assim dizer. E aí, diante de todas essas realidades, nós vamos notando que ele vai pesquisando a área ou a região mais próspera do Império, que pudesse realmente oferecer condições para que ele pudesse se instalar de forma mais efetiva. Então ele escolhe aquela região mais ao oriente, né? Cuja cidade ali nós vamos observar que é Bizâncio, uma cidade que tem uma origem de natureza grega, né? Bem ao oriente ali, bem naquele território que separa o continente europeu do continente asiático, podemos assim observar, e naquela região, naquele povoado, ele iria construir efetivamente uma cidade. E aí nós estamos mais ou menos no ano de 323 para 324 ali, quando ele realmente estabelece um grande empreendimento para a construção desta cidade. Ele convoca pessoas de várias áreas do mundo conhecido, especialistas ali em alvenaria, por exemplo, para poder construir, de fato, os alicerces dessa cidade. Diversas regiões, arquitetos, os melhores que ele, a preço de ouro, contrata para a construção desta cidade. Então você vai notando que ele vai, inclusive, saindo de várias áreas do Império, chamando vários profissionais justamente para que pudessem colocar em pauta mesmo todo esse projeto de construção desta cidade, com muralhas, inclusive, uma das muralhas assim mais bem estruturadas que nós vamos observar até então, né? Para justamente o combate e para a defesa dos invasores, né? As muralhas, os muros da cidade, que até então não se tinham visto tanta imponência com esses muros, né? Com essas muralhas, até mesmo mandou tirar de vários lugares do Império várias colunas para levar para esta cidade nova que ele iria constituir, que ele iria construir. Então vamos observar toda esta condição e realidade diante disso. Então você vai notando o esplendor de toda esta condição, você vai percebendo todo esse achado para a construção desta grande cidade que estaria ali ao oriente, podemos assim evidenciar. Inclusive essa cidade ela fica pronta, toda construída, né? Vamos dizer assim que ela teria sido inaugurada em 330, ou seja, foram 6 anos de construção desta cidade, e ele ainda vai convocar muita gente para ali morar, né? Constantino faz esta constituição, faz esse feito, né? E ele chamava esta cidade, tinha em mente de chamar esta cidade de a Nova Roma, né? Ou seja, Roma já não seria mais governada em Roma, na cidade de Roma, mas seria governada nesta Nova Roma, nesta outra cidade. A sede do Império Romano passaria a ser esta outra cidade, como de fato em 330 ele se instala efetivamente com uma grande festa. Desta grande festa tinha inúmeras realidades, várias e várias missas sendo celebradas ali já em 330, de manhã várias e várias missas sendo celebradas para celebrar mesmo enquanto festa da inauguração desta cidade. À tarde nós vimos lá no hipódromo, observávamos justamente toda a realidade mesmo de diversão ali para aquele público, para aqueles aquelas novas pessoas que estariam ali naquela cidade, né? Os novos moradores daquela cidade, vamos assim observar. Também a construção de uma grande basílica, a Basílica de Santa Sofia, que estaria ali naquela cidade. Então você vai notando toda esta condição. 3 grandes estruturas que poderíamos evidenciar nesta cidade, né, que chamariam a atenção na cidade pela sua imponência, né? Uma seria justamente a grande Basílica de Santa Sofia, esta basílica que ele erguera em homenagem à sabedoria divina, vamos dizer assim, né? Por isso o nome da Basílica, Santa Sofia. Outra realidade imponente seria o próprio Palácio Imperial,
também seria algo a chamar a atenção nesta cidade. E uma outra realidade também, o hipódromo, que era onde o povo se reunia para se divertir, como entretenimento. Você vê aí 3 circunstâncias: a religião, a Basílica de Santa Sofia, o povo, a realidade do hipódromo, e o império, a realidade do imperador. Como se fossem assim, os 3 poderes que iriam reger esta cidade, que ele chamaria de Nova Roma, embora esse nome não tivesse pego, vamos dizer assim, não pegou esse nome na cidade, né? O povo mesmo vai impondo um outro nome, justamente em homenagem àquele que foi o único que quis que essa cidade existisse, o próprio Constantino. E por isso, o nome da cidade passaria a se chamar Constantinópolis. Mais adiante, mais tarde, ficou consagrado o termo Constantinopla, o que nós percebemos que era uma homenagem clara ao imperador Constantino. Esta cidade, murada, né, podemos assim observar, a parte que não era murada, ela dava para o mar, nós podemos assim observar, e aí vamos perceber que ela é uma cidade tão imponente que iria realmente resistir às invasões dos inimigos por mais de 1000 anos, nós fomos evidenciar, pelo menos aí 1100 anos, porque a tomada de Constantinopla de fato só vai acontecer em 1453, ou seja, muito mais que 1000 anos, nós ainda estamos aqui no ano 330, né? Então nós já vamos percebendo esta abordagem que Constantino vai dar a esta cidade de onde ele vai sediar. E por outro lado, se nós observarmos, por outro lado, vamos perceber que Roma, a cidade imperial, podemos assim dizer, a chamada agora Roma Antiga, né, estava sem um governo, estava sem um império, sem o seu imperador, né? Ou seja, a única autoridade efetiva que nós vamos observar diante dessa realidade, dessa mudança do imperador para Constantinopla, né, podemos assim observar, a única realidade efetiva que vamos evidenciar, a única autoridade efetiva que vai existir em Roma vai ser a autoridade pontifícia, a autoridade dos papas. E aí nós já vamos perceber que, de alguma forma, podemos assim observar, tal como nós podemos notar diante da visão desse processo, né, de um vamos dizer assim, ateu agnóstico, né? Joseph de Maistre, Daniel Hopes até o cita quando vai falar acerca deste episódio de Constantinopla e de Roma. Daniel Hopes cita Joseph de Maistre, que vai dizer o seguinte, que uma mão oculta havia expulsado os imperadores da cidade eterna para dá-la ao chefe da Igreja Universal. Ou seja, Constantinopla, fundada ali em status de glória, como nós vamos evidenciar, de certa forma acabou deixando Roma para os papas, né? Podemos assim perceber. O papa é que vai ter ali a autoridade máxima ali e que vai tomar as rédeas diante de tantas circunstâncias que Roma vai sofrer, já que o seu imperador, vamos dizer assim, se mudou para Constantinopla e deixou a cidade imperial sem uma autoridade efetiva, temporal. E aí os papas é que vão agora assumir essa autoridade. Essa mudança de Constantino de forma realmente, podemos assim perceber diante da história, de forma realmente assim muito misteriosa, por isso que Joseph de Maistre vai dizer uma mão oculta, só pode ter sido isso. Deve ter colocado os imperadores para bem longe da cidade de Roma para que a autoridade pontifícia aos poucos pudesse se consolidar, né? Na época de Constantino, à altura do Edito de Milão, o Papa reinante era o Papa Melquíades, ou Milcíades, dependendo da tradução. E depois de Melquíades, quando ele morre em 314, um outro Papa assume, que é o Papa Silvestre I, São Silvestre I. Ele vai até 335, de 314 a 335. Um Papa, podemos assim observar em relação a outros Papas, um tanto quanto apagado, né? Até por causa da questão mesmo da idade, né? A sua força física e enérgica mesmo, ela praticamente não existia, mas você vê que, apesar de tudo, ele governou a igreja até 335. Foi ele que vivenciou estas realidades, dessa mudança do imperador para Constantinopla, toda essa configuração, a mudança mesmo de status desse quadro. Gradativamente, nós vamos notar, inclusive nos sucessores de São Silvestre I, né?
Nós vamos ter aí São Marcos, que teve um pontificado curtíssimo, após São Silvestre, mas depois nós tivemos o Papa Júlio I, depois nós tivemos o Papa Libério, depois o Papa Dámaso, depois o Papa Cirício. Esses papas, sim, eles realmente fizeram jus a esta cátedra de Pedro e, de fato, ajudaram a consolidar o papado, vamos dizer assim, como autoridade religiosa, com uma autoridade também que tinha um caráter e uma importância política agora diante desta nova realidade em que o império já estava se envolvendo, né? Nós vamos percebendo gradativamente essa consolidação que vai chegar assim a um extremo, podemos assim dizer, no século seguinte com o Papa São Leão Magno, o grande São Leão Magno, que vai, de fato, consolidar efetivamente a autoridade pontifícia. Mas nós vamos notando as implicações, as consequências que esta transição de sede do império vai acabar acarretando. Uma outra consequência que vamos observar, que vai gerar, já desde uma série de circunstâncias, com a saída de Constantino de Roma agora para o Oriente, para a região que agora vamos chamar de Constantinopla, nós já vamos percebendo aí uma certa divisão de alguma forma, aos poucos, né? Um cerne, um germe, podemos assim dizer, a divisão da igreja do Oriente e da igreja do Ocidente. Vai se começar mais adiante a querer reivindicar, assim como o imperador reivindicou para si aquela autoridade no Oriente, ali a sede do Império, vão querer também reivindicar que a Igreja deva também ter a sua sede em Constantinopla. Nós já vamos começar a observar essas distinções daqui para frente, que vai acabar culminando lá na frente com o cisma de 1054, que vai levar ao desenvolvimento da dita Igreja Ortodoxa. Né? Nós vamos observar lá em 1054 o grande cisma do Oriente. Então nós vamos percebendo já esta realidade que já está em germe. Você vê que o cisma do Oriente em 1054 não foi algo de súbito, foi uma realidade de uma sequência de acontecimentos que começou aqui já em germe, podemos assim dizer. Podemos estar observando já uma visão embrionária destes acontecimentos que vão culminar com esse cisma terrível que vai acontecer em 1054. Ou seja, já vai começar a haver algumas dissensões. Nós vamos percebendo que no Oriente, especialmente no Oriente, vão surgindo muitas heresias e muitos caracteres de desobediência por parte de bispos, por parte de padres, né? Discordâncias de opiniões, inclusive teológicas, doutrinárias, entre o Oriente e o Ocidente. Todas essas realidades vão começar a se tornar ainda muito mais evidentes com esta realidade. Se você observar mesmo, quando Constantino vai para Constantinopla, se instala efetivamente lá, já começa a ser rodeado por alguns bispos de lá do Oriente. Um deles, Eusébio de Nicomédia. Né? Note bem, eu estou falando aqui de Eusébio de Nicomédia, para não confundir com Eusébio de Cesareia, que é outro. Eusébio de Cesareia, ele é um historiador eclesiástico, né? Primeiro historiador da igreja, escreveu a sua obra, a História Eclesiástica. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de Eusébio de Nicomédia, um bispo que rodeava bastante ali no Oriente, em Constantinopla, a figura do imperador Constantino. Inclusive, Constantino, antes de ficar direto, efetivo, instalado em Constantinopla, ele ficou na cidade de Nicomédia, uma cidade vizinha, e foi lá que ele conheceu Eusébio de Nicomédia, que ficou assim como que, entre aspas, grudado na figura de Constantino. Você já nota claramente aí interesses políticos aí associados. Né? A igreja, ela começa a se evidenciar, se desvencilhar da realidade das perseguições, que dava, inclusive, grandes cristãos, grandes mártires, mas a partir do momento que você vai observando que a igreja agora está sendo defendida pelo próprio império, você vai notar que as conversões vai também sofrer algumas mudanças e variações. Você vai perceber agora a presença de conversões mais frouxas, vamos assim dizer. Né? Os convertidos, muitas vezes, são convertidos por causa de um rei que se converte e agora converte toda uma nação que é obrigada a seguir o que ele vai seguir. Então isso vai gerar cristãos frouxos, cristãos que não são efetivamente cristãos. Né? São cristãos, muitas vezes, que se convertem por conveniência. São cristãos que assumem o batismo católico, mas não se tornam efetivamente católicos. Nós vamos perceber isso já logo no século IV para o século V, já vamos começar a evidenciar esta condição e realidade. Você vai notando
todos esses achados aí dentro desse processo do cristianismo. Nós estamos percebendo desde já essa condição. Vão surgir bispos também gananciosos, bispos também invejosos, né? Nesse processo de construção política, podemos assim dizer. Tanto é que Eusébio de Nicomédia, ele vivencia tantos momentos com Constantino, lá no Império, né? Constantino, quando está já à beira da morte, né? No leito de morte, mais ou menos ali por volta do ano 330 mesmo ano em que ele se instala em Constantinopla, a cidade já está estabelecida, já com moradores, já com uma população instaurada, pessoas que ele mandou realmente trazer de outras partes do Império para realmente povoar aquela cidade. Você vai percebendo tudo isso, mas ele já notava ali alguns indícios de morte. Ele já estava ali notando que estava prestes a morrer, né? Claro e evidente que ele só morre em 337, aos 65 anos. Mas você vai perceber que ele, ali em 330, ele já começa a notar alguns achados de doenças, né? de patologias que podem estar já comprometendo a sua saúde, debilitando-o, né? E aí você vai percebendo que em 337, já no leito de morte praticamente, com o agravamento de uma doença que ele tinha, de um mal que ele tinha, que não se sabe exatamente qual mal era esse, o fato é que ele estava de fato morrendo, ele pede o batismo. Então você nota que ele passou esse tempo todo vivenciando a realidade da igreja, né? Buscando vivenciar as questões ligadas à fé, mas batizar-se mesmo. Ele se batizou praticamente às vésperas de sua morte. Então quem o batiza? O próprio Eusébio de Nicomédia, né? Este homem que depois terá uma implicação política negativa para a igreja, muito grande, será terrível, mais adiante veremos. Mas é ele quem batiza efetivamente o imperador Constantino. Constantino se despoja de suas vestes imperiais, veste uma alva e permanece com esta alva por todo o restante da sua vida, vamos dizer assim, né? Então, já se tornando assim resignado para morrer, né? E é bem interessante quando nós observamos algumas palavras, né? Quando ele se coloca diante desta realidade do batismo, e quando ele cai sobre ele a água da regeneração, podemos assim dizer, por ocasião do batismo, quando o próprio Eusébio de Nicomédia lhe administra o batismo, o próprio Constantino murmura mais ou menos neste termo, né? Neste dia eu sou verdadeiramente feliz, porque eu vejo a luz divina, né? Você vai notando esta realidade. Ele ainda fala: eis que chegou o dia de que eu tinha sede há tanto tempo. Chegou a hora da salvação que eu esperava de Deus, né? Atribuída a Constantino estas expressões, né? O fato é que naquele tempo era algo que depois, mais tarde, alguns padres da igreja vão denunciar, vão questionar, né? Por exemplo, São Gregório Nazianzo mesmo vai questionar justamente o fato de que era um certo costume na época os batismos serem feitos ao final da vida, né? São Gregório depois vai denunciar de forma vivamente ele irá falar sobre isso, questionando por que batizar-se só no final da vida, podendo batizar-se antes, né? Mas era um costume que acontecia muito naquele tempo, não foi só do Constantino. Era algo comum naquela época, aí aos termos do século IV e século V, acontecerem batismos ao final apenas da vida, que depois, que bom que isso vai mudar, né? E os batismos vão começar a ser o quanto antes, podemos assim dizer, cada vez de forma mais efetiva. Mas era muito comum que ocorresse isso, e entre os imperadores, como o caso de Constantino, era bem evidente também. Constantino batiza-se praticamente ao final de sua vida, e nós vamos notar justamente diante desta realidade que ele fica resignado realmente a morrer, né? O próprio Daniel Hopes, ele encerra o seu capítulo falando sobre Constantino justamente com estas páginas aqui, com estas palavras que ele faz menção, justamente elogiando esta condição e realidade deste imperador. Ele vai dizer o seguinte: homem do destino, figura excepcional neste período em que a história mudava de bases. Constantino fez brilhar sobre a antiga grandeza de Roma a beleza faustosa e frágil dos crepúsculos e dos outonos. Mas, para a igreja, foi o mensageiro das alvoradas decisivas. Foi por isso que ela lhe perdoou seus erros, os seus crimes, e na sequência dos tempos sempre prezou o seu nome.
você vai observar justamente essa realidade. Constantino, ele teve, de fato, inúmeras realidades em que ele cometeu crimes, né? Matou até a própria esposa, né? Dentro desse contexto aí, você vai Fausta, né? Você vai observar justamente toda essa realidade. Ele tinha, de fato, costumes paganizantes, paganizáveis, por causa da sua própria realidade, né? Mas um homem que depois vai descobrindo gradativamente este Cristo, este Jesus anunciado pela igreja, né? Nós vamos notando esta realidade e condição, apesar de também apresentar alguns interesses políticos associados. Mas você vai notar que o seu coração, de alguma forma, ele vai cedendo, digamos assim, às realidades do Evangelho. Senão, por que pedir o batismo ao final da vida? Poderia perfeitamente fazer desdém também desta realidade, estar à parte desta realidade da igreja. Mas, no entanto, ele quis, de forma mais efetiva, até participar de sua vida. Vale a pena, então, meditarmos um pouco, estudarmos um pouco esta realidade da sua vida, né? Dentro desse contexto histórico. Na próxima aula, vamos continuar falando um pouco ainda sobre Constantino, mas agora numa outra perspectiva, tendo em vista as heresias que estariam surgindo dentro do contexto ali eclesial e que a igreja estaria realmente precisando combater. E em Constantino não estaria também à parte destes acontecimentos. É o que nós vamos observar a partir da próxima aula. Que nós possamos, então, manter mesmo a nossa vigilância, a nossa perseverança diante daquilo que ainda está por vir dentro da história da igreja antiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.